Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Já é a aula 6.1, rapaz. Passa muito rápido, né? É porque a disciplina ela é muito gostosa. Ainda mais quando você trabalha com algo que remete à memória e que traz à tona a nossa história. Aí você tem uma lembrança mais acentuada, mais gostosa de nossa, como eu gosto de aprender muito mais. E aí o aluno ele acaba viajando nessas informações que competem sobre o nosso estado, a história do nosso estado. Eu espero que você esteja acompanhando direitinho, fazendo suas anotações, para que lá na frente você não fazer concurso. Ainda mais você, aluno de terceiro ano, com certeza ele vai estar prestando concurso público e é preciso anotar tudo, porque senão, se esquecer, vai ter que entrar em um cursinho preparatório, aí fica muito mais caro para você, tá bom? Na aula de hoje, joga na tela, nós temos aí, olha o nosso assunto, os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu não calibrei minha caneta, não pode ser. Aula 6.1, aluno. Viu aí? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a força do trabalho. A importação dessa mão de obra e o contingente para trabalhar na ferrovia. São 3 tópicos muito bacanas. Vocês vão entender. Vem para mim. Eu quero fazer aqui o agradecimento todo especial ao meu amigo Luiz Claro e ao Anderson Lino, que são as pessoas responsáveis pela colorização das imagens que vão ao ar aqui. Aliás, todas as nossas aulas de História de Rondônia acabam tendo essas imagens, essa colorização do trabalho executado por Anderson Lino e também pelo Luiz Claro. É um trabalho excelente, eram imagens preto e branco, que com o trabalho deles eles acabaram colorindo e ficou um trabalho fantástico. Então, nossos agradecimentos a Luiz Claro e também ao Anderson Leno, tá bom? Bom, na aula também temos as habilidades, certinho? E já partimos, olha só, por exemplo aqui. Aqui tem a logomarca do Luiz Claro, o cara que colorizou a imagem. Nada melhor do que você dar os créditos para ele. Porque essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela era preto e branco. E preto e branco não tinha assim, uma noção do que vinha a ser. Não tinha uma noção. Certinho? Aí acaba colocando as cores nos objetos, nas peças e etc. E aí você vê como é que foi o início dessa construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Gente, aí é Porto Velho. Aí começa Porto Velho. Olha lá a Castanheira. Aqui vai ser o porto da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Certinho? E as imagens todas são de Dana Merri. Olha aqui. Eu faço questão de colocar essas imagens. Eu cito a fonte principal, que é o Dana Merri, e a colorização, a arte, que foi feita por Luiz Claro. Algumas tem o Anderson Leno, também coloco. Fechou? Para que fosse construída uma ferrovia em plena selva amazônica, era necessário trabalhadores. E esses caras estavam aptos a vir para cá? Com certeza. A ilusão de um bom salário, a ilusão de vir para a Amazônia e conquistar, trabalhar e ter seu pedaço de terra, tudo isso aumentava na mente daquela pessoa que estava desempregada na Europa ou em qualquer parte do mundo. Isso aconteceu. Você mora numa cidade, você está num estado onde não tem emprego, não tem trabalho, você pega qualquer serviço de qualquer canto. Isso aconteceu em 1872, em 1878, em 1912, 1907 a 12. Como também aconteceu em 1934, 37, com o látex. Enfim,
periodicamente, isso acontece no Brasil e no mundo. Essa remoção de força de trabalho. Eu preciso de um contingente. Recentemente, alunos, em 2008, 2009, começou em 2006, um grande contingente de pessoas de fora para trabalhar nas usinas do Madeira, lá de Giral e aqui de Santo Antônio. Para mais de 30, 40 ou 50 mil pessoas. Boa parte deles foram embora para outros canteiros de obra, mas boa parte voltaram para suas terras e um pequeno percentual ficaram por aqui constituindo família. Certinho? Veja, olha essas imagens. Essa imagem aqui era preta e branca. Quem vai colorir também é o Luiz Claro. Certo? Ó, na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado na produção do látex. Então, se eu tenho um contingente trabalhando na exploração do látex, eu preciso de gente que possa trabalhar na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. E aí, claro, foto de Dana Merrill, de 1910, a May Jake Randolph, ela chega aqui em 1907 e conclui a obra em 1912. Olha só o modo de se vestir naquela época. Olha as enfermeiras, olha os homens. Era muito comum usar o chapéu. É o estilo americano. E aí estão no Hospital da Candelária, que foi montado exclusivamente para poder atender os trabalhadores da ferrovia. Claro, especificamente, eles estão atendendo um índio. Porque durante o trajeto de Porto Velho até Guajará-Mirim, por onde se abriu o clarão para poder passar a estrutura, a construção da ferrovia, deram de cara com algumas nações indígenas, que inclusive vão revidar, vão impedir a continuidade, mas o progresso deveria continuar. E isso aconteceu. Então, alguns índios acabaram se socializando ou até mesmo pedindo ajuda do homem branco. No caso, esse que vocês estão vendo. O aliciamento de mão de obra em outras regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, que na Amazônia, preso ao endividamento, se via impossibilitado de escolher uma outra ocupação. Então você imagina, o Nordeste sempre foi visto como uma região pobre, miserável, literalmente, mas é uma região muito rica em belezas naturais, por outro lado. E a gente sabe que os políticos sempre, tiveram essa preocupação de manter a região pobre, necessitada. Mas isso acabou, está com um tempo atrás aí, que a sociedade está mudando, está se libertando de tudo isso. Mas isso agora, século XXI, mas século XX, século XIX, nossa, era bem pior. Porque lá ainda tem os resquícios dos patrões, dos coronéis, os caras que comandam as regiões. E aí, nessa imagem que vocês estão vendo, é a figura de um médico que vai até o local dos trabalhadores e possivelmente dando a ele uma quinina, remédio para a malária, e essa mesma locomoção aqui, essa mesma estrutura, pode ser a cegonha, pode ser a liturina, os caras utilizavam. Então, eu tenho vários trabalhadores, possivelmente ele está verificando se o cara está com uma dor de dente, se está doente, porque o trabalho não pode parar. E os caras estão aí, ó, na luta, na labuta mesmo. Tais fatores dificultavam o recrutamento local de um contingente de trabalhadores que fosse suficiente para a construção da ferrovia. E aí nós estamos na lavanderia. Especificamente, todos usam chapéu.
Mas por quê, professor? Era cultura. Era um padrão da época. Ah? Aí nós temos o chefe da lavanderia. E o que torna assim, o que chama a atenção é que naquela época, olha só, os babadianos, a grande maioria, as mulheres, é que executavam esse serviço. Os babadianos, os caribenhos. Nós tínhamos aqui para mais de 50 nacionalidades, alunos. Abre para mim e me deixa na tela. Ó, o único branco aqui é esse do meio. Possivelmente ele é o gerente, é ele que comanda a lavanderia. E os seus empregados são quem? São mulheres e homens negros. Possivelmente caribenho ou de qualquer outra área da África que veio para cá. Digo e repito, mais de 50 nacionalidades que vieram para cá. Para tu ter uma ideia, aqui em Porto Velho, o primeiro jornal se chamou The Porto Velho Times. Era um jornal que atendia o público americano para saber a notícia do dia a dia. Sabia disso? Pois é, aqui é uma lavanderia. Como que eles se postavam, né? A figura em si da mulher, do homem e assim por diante. Continuando a tela, vamos lá. Na sequência, para reunir o contingente humano necessário à construção da ferrovia, foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros. Viu aí? Só os trabalhadores do Brasil não foi suficiente. Além de atuarem na construção da estrada de ferro de Mamoré, os caras também, alguns iam para a exploração do látex. Gente, eram muitos trabalhadores. Olha só aqui. Observem. Pois é. Isso daqui é uma britadeira. Ela está colocando a cabeça das pontes. Isso era uma ponte. Olha só como se vestiam os trabalhadores. E digo e repito, eram imagens em preto e branco que acabou sendo colorida pelo Luiz Claro, o cara que fez esse trabalho. Certinho? Bom, na sequência, o que nós temos? O grupo de Farquhar, ele tentou inicialmente a importação, como era chamado o processo de captação da mão de obra, de trabalhadores espanhóis que haviam servido à construção da estrada de ferro lá em Cuba. Ou seja, vamos trazer esse trabalhador espanhol que já trabalhou lá na construção em Cuba. Ou seja, o cara tinha experiência. Então, por que não trazer para cá? Os empreiteiros, os engenheiros, as pessoas responsáveis por essa mão de obra, ficavam de olho, então, aonde estava acontecendo tais trabalhos. Se está acontecendo, é porque alguém já tem experiência, então vamos lá fazer uma oferta para eles. Então, a ideia era convencer essas pessoas a virem para cá. Aí você analisa todo um contexto daquela época, Amazônia, totalmente de floresta, arriscada, né? A divulgação dos perigos e da insalubridade da região do Madeira, Mamoré, literalmente afugentou os primeiros trabalhadores. Cara, quem é que queria vir para cá? Porque é o seguinte, a fama, ela corre longe. Por exemplo, o cara que veio para cá e conseguiu sair, ele vai chegar no outro canto e vai falar mal. Bicho não vai para lá não, cara. Por quê? Rapaz,
A malária está matando, o índio está matando, lá não tem condições de trabalho, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí o cara não vai, sabia? Ou seja, começa a falar mal do ambiente. Mas o cara que é arrochado, rapaz, eu vou. Ele vem. Tá? E aí, mais uma pause para uma foto. Observem aí. Uma coisa que chama atenção, aluno, é isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Por serem americanos, a May Jake Randolph, a empresa, todos estavam autorizados a andarem armados aqui em Porto Velho. Todos. Para quê, professor? Para combater o índio. Ó, o cara aqui tá com o coldre dele aqui também. Aqui tem um coldre. Aqui tá a arma do camarada, ó. Certo? Estilo americano. Ó, tipo aqueles cowboy com lenço aqui. Então já existia essa pegada, ó. Olha aqui, para a cobra não picar. Ó, botas longas. É para isso. Ó. E aqui o redator, né? O cara que registrava tudo. O capitão Walter Dudley, ele vai propor a ideia de aliciar, convencer os nativos das colônias inglesas da América Central para trazer para cá para trabalhar. Olha essa imagem fantástica. Primeiramente, os caras, eles abrem a clareira por onde vai passar o assentamento do trilho. Depois eles vão planar a terra para depois colocarem os dormentes. Essa madeira aqui, ó. Ao colocar o dormente, depois vem os trilhos. Esse ferro grande que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é o trilho. Lembrando que hoje, com a tecnologia, existem máquinas que fazem tudo isso. Máquinas que vai colocando os dormentes na sequência, no nível, né? E outra máquina que já vem com os dormentes, já pregando, fixando os trilhos no dormente. Mas isso era feito manualmente. Fechou? Vamos lá. A vantagem da atração é que muitos já haviam adquirido experiência na construção de ferrovias e no Canal do Panamá. E também em suas regiões de origem. Viu? Agora, o que chama atenção nessa foto que vocês estão vendo é porque, ó, em 1907 a 1909, houve a linha telegráfica, tá? A linha telegráfica esteve à frente o Marechal Rondon, trazendo para o norte, interligando o centro-oeste ao norte, através da linha telegráfica. Só que, quando a linha telegráfica ela chega em Santo Antônio, ela já estava obsoleta. Como assim, professor? Pois é, a Madeira Mauré Railway Company já tinha o telefone. Esse aí é o escritório da Madeira Mauré. Não é a farmácia é o outro, tá? A farmácia é o outro. Então, aqui no escritório, ó, o mosquiteiro só erguido, quando dava noite, baixava e dormia. Certinho? Mas agora, vem para mim? Agora eu deixo vocês com um pequeno documentário que vai falar sobre os heróis esquecidos da Estrada de Ferro Madeira Mauré. Aperta o play aí. Em setembro de 1911, foi inaugurado o novo trecho da ferrovia até o quilômetro 220, na foz do rio Abunã. No final do ano de 1911, existiam 220 quilômetros de tráfego efetivo de Porto Velho a Abunã. Os 72 quilômetros Abunã a Ribeirão estavam prontos, com tráfego provisório, enquanto a ponta dos trilhos alcançava o quilômetro 306. Até onde chegavam os trens de lastro. O restante, do quilômetro 306 até o final da linha, em Guajará-Mirim, numa extensão de 58 quilômetros, se encontrava em construção.
A Madeira Mamoré Railway Company já possuía 11 locomotivas, 2 carros de passageiros, 76 vagões fechados e 163 gôndolas. Com locação feita até a Cachoeira dos Araras, a estação de Abunã foi inaugurada em 1912. Entre a estação do Abunã e a de Mutum-Paraná, havia uma reta de 36 quilômetros, uma das maiores retas de linha férrea do Brasil, não se comparando à maior linha reta sobre trilhos, que é o trecho da ferrovia Trans-Australiana com 478 quilômetros. Esse trecho pantanoso, na reta do rio Abunã, é construída uma estiva de troncos de palmeiras para o trem de lastro passar, com equipamentos para sentar os dormentes e os trilhos. Que dos 21 mil trabalhadores que vieram para esta obra, grande parte deles não voltaram. Perderam suas vidas na floresta amazônica. O cemitério da Candelária, criado no ano de 1878, ainda na gestão da empresa Pitt Collins. Lembrando que Candelária significa purificação. Aqui estão enterrados os trabalhadores da Madeira Mamoré, que vieram de várias partes do mundo para a realização de um sonho. E aqui descansam o espírito de aventureiro das mais diversas nacionalidades. É muito comum você presenciar nessa região do cemitério da Candelária lápidas como essa aqui à nossa frente. Quando você observa que a primeira escrita nós utilizamos folha para poder esfregar na lápida e você ter o entendimento quando aparece aqui o alto relevo, certo? Ó, está escrito em árabe e logo abaixo vem a escrita em português, ó. Observe aqui. Aqui está falando, aqui jazem, ó, os restos mortais de Reina Buzaglo, esposa de Abrão Buzaglo, que nasceu, na verdade, ela morreu aqui, ó, aos 41 anos de idade. Mas aí você pergunta, professor, é uma mulher e o nome é brasileiro. Pois é. Em 1920, quando o cemitério da Candelária ele foi desativado, nós tivemos aqui o enterro de aproximadamente 40 brasileiros. Mas um fato que chama atenção é que aqui no cemitério da Candelária foi enterrada uma única brasileira. O nome dela, Lídia Xavier. Pois é, brasileira. Acontece que Lídia Xavier, ela teve um caso com um dos engenheiros da estrada de ferro Madeira Mamoré. Isso não podia vir à tona. Tanto é que a lápida dela está todo em inglês, a escrita. Senão, a coisa complicaria para o engenheiro naquela época, né? Então, o único caso registrado de brasileiro que foi enterrado como estrangeiro foi a de Lídia Xavier. Os demais passam a ser enterrados a partir de 1920, quando o cemitério da Candelária teria sido desativado. Ok, alunos. Viram aí? Os Heróis Esquecidos. Esse foi uma filmagem que nós fizemos, uma externa, onde podemos retratar aqueles que vieram para cá, para nossa região, e aqui depositaram suas vidas, seus sonhos, suas esperanças. Tanto é que em algumas lápides tem lá em árabe e abaixo tem em português. Para se a família quisesse fazer a remoção, acabava encontrando onde estava e levava embora daqui. Tá bom? Segue lá no quadro mesmo, por favor. Joga pro quadro. Pode jogar? Pode jogar. Isso. Então, o Heróis Esquecidos. Olha lá. Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já se registra a presença dos lombardianos
entre os quase 1.000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas de Santo Antônio do Rio Madeira. Olha aí, isso aqui são os dormentes, tá? O meu pai foi cortador de dormente em 1959 da estrada de Fernando de Mamoré. Inclusive, aluno, vem para mim. Se você dá um Google aí, você coloca lá Lourismar da Silva Barroso, vai aparecer esse meu artigo, A Saga do Cortador de Dormentes. Eu resgato a história do meu pai, que foi um trabalhador da ferrovia, cortou dormentes, e eu explico, inclusive, o tamanho desses dormentes, a largura, o peso, qual a madeira que era utilizada, tudo isso. Claro, foi uma história oral que eu fiz com meu pai e acabei transmitindo isso num artigo científico, tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo, aqui, ó, a liturina, ó, essa parte aqui é a liturina, essa de amarelo, que vocês estão vendo, tá? E hoje ela foi, inclusive, restaurada para passeio turístico, mas não está acontecendo nada disso. Fechou? Continua no quadro, então. Então, Barbadiano, mais de 1.000 vieram para cá. Olha o tanto aqui de vagões. Vai embora de vagões. Certinho? A presença maciça desses grupos de negros caribenhos se tornou uma força expressiva de destaque dos trabalhos da ferrovia a partir do século XX. E aí vocês estão percebendo? Na construção de uma ponte que deu trabalho, só que com o temporal, uma árvore veio e caiu aqui em cima. Ou seja, tira ela do nível, inclusive aqui embaixo, prejudicando, claro. Aí, novamente, outro trabalho para ser refeito, o que a natureza acabou impedindo. Várias outras nacionalidades se fizeram representar no contingente de trabalhadores da ferrovia. E aí eu te chamo atenção, os italianos, os americanos, os ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, vão recriar a Amazônia, o famoso mito bíblico de uma nova Babel do imperialismo. Eu já falei, nós tínhamos aqui mais de 50 nacionalidades. São muitos? São, gente, é muito. Muita gente acabou vindo para cá. Com qual a ideia? Ganhar a vida. E acabaram ficando ali no cemitério da Candelária. O cemitério da Candelária, vem para mim, eu quero olhar nos teus olhos. Pode deixar a imagem aí mesmo. O cemitério da Candelária, ele foi construído, Candelária significa purificação. O cemitério da Candelária, ele foi construído para atender os mortos da estrada de ferro Madeira Mamoré. Porque aqui em Porto Velho já existia um outro cemitério, chamado Cemitério dos Inocentes. Porque quando eles inauguram o cemitério, a primeira pessoa que vai ser enterrada é uma criança. E aí chama de inocente. Então, quem morria dentro do espaço que pertencia a Porto Velho era enterrado no inocente. Quem morria dentro do espaço que pertencia à Estrada de Ferro era enterrado no cemitério da Candelária. Entendido? Continua no quadro? Vamos lá. Os diferentes tipos de trabalhadores da Madeira Mamoré, Halloway Company, que vai ser contratado pela May Jenk Randolph. Olha aqui esses hindus. Essa é uma imagem emblemática. O cara com o turbante dele, com os brincos, a imagem do hindu. E olha também aqui de gregos, né, que estão nessa saga de trabalho na Amazônia. Na Amazônia predominou um conjunto de operários caribenhos, procedentes de diversas nacionalidades, centro-americanos, Barbados, Trindade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas, Granados e outras ilhas das Antilhas. Esses negros, de formação protestantes e de idiomas inglês, eram, de forma geral, denominados de barbadianos. Então, não é só de Trindade, não é só de Barbado, não, tá, gente? É de Trindade, Jamaica, Santa Lúcia, de várias formas. Observe essa imagem, eu tenho aí a rotunda. E lá atrás eu tenho a oficina.
Interessante que no início do século XX, o único local que existia a oficina no mundo era em Londres e aqui em Porto Velho. E essa rotunda aqui também só existia uma lá em Londres e outra aqui em Porto Velho. Tá? Aí, ó. Cheio de lenha para queimar nas locomotivas, né? Olha aí. Talvez hindus ou coreanos eram trabalhadores diversos da ferrovia. E olha o nosso porto aí. Existia uma ponte enorme, um porto enorme, e várias embarcações também vinham para cá, como Leopoldo Pérez, Lobo da Almada, Augusto Montenegro e Chata Cuiabá. Conforme Manuel Rodrigues Ferreira, no livro chamado A Ferrovia do Diabo, foi importado durante o ano de 1910 1.636 brasileiros e também portugueses. 2.211 antilhanos e babadianos. 1.450 espanhóis, mais 229 pessoas de nacionalidade desconhecida. Totalizando aí 5.596 trabalhadores não qualificados. Olha só as embarcações a vapores que chegavam aqui naquela região de Porto Velho. Ali onde era o barquinho, lá no Cainagua, em frente onde vai ser a estrada de ferro de Mamoré. Olha aí os trabalhadores. Não era vida fácil, não. Tá bom? No ano de 1907 a 12, foram recrutados 21.783 trabalhadores de várias partes do mundo. E aí, senhores, há um preparativo para a comemoração do dia 4 de julho. A bandeira americana e a bandeira brasileira. Os caras colocaram seus ternos de linho, engomado, para poder ir para essa comemoração. A população registrada em Porto Velho no ano de 1912 era, no máximo, 800 pessoas. Caraca, professor! Só isso? Em 1912, eram 800 pessoas que moravam na região de Porto Velho. Ali, da Dutra para cima, era Porto Velho. Muito pouco para um número tão grande de imigrantes, que eram 21 mil, lembra? Mesmo considerando que boa parte dos trabalhadores partiu com o final da construção da ferrovia. Então, esses 21 mil ficaram apenas... Bom, o que está falando de Porto Velho. Olha aí o porto. Esse porto ele vai ser estruturado, pequenas embarcações e grandes embarcações. Em meio à euforia da borracha, contingentes de operários construíram um dos maiores marcos da modernidade da Amazônia, que é justamente a estrada de ferro de Mamoré. Observe qual é a função da rotunda aí, aluno. A rotunda, ela serve para você coloca a máquina no meio e aí uma pessoa apenas, ela vai girar essa máquina. Porque a locomotiva, ela só vai e vem. Ela não faz curva. Aí agora ela dá ré para poder pegar os vagões. Bom? A Madeira Mamoré, ela foi a representação máxima da tecnologia e também da civilização. Isso dentro da Amazônia, tá? Ela deveria estabelecer e viabilizar as práticas do capitalismo em pleno mundo, encharcado da Amazônia. Era para ser. Foi um investimento altíssimo. Altíssimo. Só que, talvez por calcular mal, ou por não ter um estudo mais aprimorado, os caras acabaram se precipitando, certinho? E ao se precipitar, com certeza,
alguma coisa sai errada. Tá? É o caso que aconteceu com a Madeira Mamoré. Infelizmente, investimento altíssimo, perda de vida. Muitos morreram por ataque de indígena, pelo máculo, beriberi, tifo, febre amarela, malária, as doenças mais comuns, que inclusive nós vamos falar em uma aula aqui. A Amazônia, ela foi palco de um espetáculo altamente audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da Estrada de Ferro de Mamoré repousa sobre as vidas de milhares de operários que, em sua obra, vieram trabalhar. Eu vou voltar aqui, eu peço licença a você, aluno, eu vou voltar numa imagem que eu quero fazer um comentário a respeito dessa imagem. Quando se tem a leitura, pronto, essa daqui. Deixa eu só usar aqui minha borracha e apagar essas anotações. Opa, caneta. Cadê minha caneta? Não. Cadê? Estou voltando. Deixa eu avançar aqui. Nós já estamos com o tempo. Abre a imagem para mim, por favor. Me coloca na imagem. Isso. O que vocês viram aqui são os dormentes, madeiras, que mede aí 20 centímetros por 20 de largura por 20 de altura, 2 metros de 10, 2 metros de 15 de comprimento. Em alguns livros, por exemplo, A Ferrovia do Diabo, quando Emanuel Rodrigues Ferreira, ele estava escrevendo sobre essa construção, ele queria um nome do livro que gerasse impacto. E aí, com toda a tragédia que deu para construir a ferrovia, ele resolveu chamar de Ferrovia do Diabo. Por quê? Muita gente morreu. Tem um escritor do Amazonas, eu não me recordo o nome dele agora, é o nome do livro, mas ele menciona que cada dormente equivale a uma vida humana. Nossa! Isso é de uma grosseria sem tamanho. Aluno, conhecer história não é só replicar o que já foi falado, mas é entrar nos menores. Vejam, nós tivemos mais de 500 mil de dormentes. Não tivemos 500 mil de mortes. No máximo, tivemos 6 mil mortes na construção da ferrovia Madeira Mamoré. Então, é bom que vocês saibam, porque cada dormente vale uma vida. Não. Nós tivemos mais de 1,5 milhão de pregos que foram usados. 500 mil dormentes. Não morreram 500 mil pessoas. Morreram, no cálculo, 6 mil apenas. Fechou? Essa era a observação. E eu te aguardo daqui a pouco. Eu estou voltando para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É muito rápido. Me espere. Tchau, tchau.